Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente compartilhar uma palavra. Ela está lá em Filipenses, capítulo de número 1. A gente começa a leitura no versículo 27. Eu quero dividir com vocês algo que Deus tem me mostrado. Quero compartilhar com vocês alguma coisa aqui que o Senhor tem ministrado e nos direcionado nesse tempo. Amém? Então vamos lá. Está escrito assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. É muito importante nós colocarmos isso em prática, por mais difícil que pareça, mas pela graça do Senhor, que a própria palavra nos diz que é o suficiente, nós vamos conseguir fazer isso, que é nos comportar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo viveu. Mas para isso, primeiro passo, eu preciso conhecer aquele a qual eu devo imitar, como Paulo falou, amém? E diante disso, o que acontece? Ele diz, portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, conforme a palavra do Senhor, conforme a Bíblia. E é o que nós temos que fazer não só em um tempo oportuno ou um tempo passageiro, é todo o tempo. Eu e você, nós temos que nos comportar, nós temos que nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, conforme a palavra de Cristo, conforme o direcionamento de Cristo, conforme o exemplo de Cristo. Amém? E eu continuando a leitura, ele diz assim, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O interessante nessa passagem aqui, quando ele diz no mesmo Espírito, se você for pegar lá em Números capítulo 14, no final do capítulo, aonde o Senhor está falando, trazendo o seu juízo sobre o povo, aquela história lá de Josué e Caleb e mais os 10 espias, e é interessante a gente destacar. Ele diz o seguinte, o meu servo Caleb, ele tem outro espírito, e por isso ele vai entrar na terra prometida e a sua descendência tomará como herança, receberá essa herança. E é interessante isso, porque esse outro espírito é outra atitude, é outra coisa que está dentro dele, impulsionando a sua atitude, o seu comportamento, conforme está escrito lá no versículo 27, quando nós começamos a dizer, comportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Você acha que Caleb se comportou dignamente ou indignamente conforme a vontade do Senhor? É isso que nós temos que estar diariamente meditando. As minhas atitudes têm se alinhado com a palavra de Deus? As minhas atitudes têm estado de acordo com a vontade de Deus? Têm estado de acordo com aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem me confrontado? É algo que nós precisamos meditar todos os dias das nossas vidas. E continuando no versículo 29 de Filipenses 1, diz assim, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Isso é incrível, porque isso é um resultado. Se você acredita no Senhor, se você crê nele, você vai agir conforme aquilo que ele tem te falado, aquilo que ele tem te mostrado, aquilo que ele tem te ensinado. E isso traz consequência, meus amigos. É a mesma coisa quando você vê que Paulo resolve parar de perseguir o povo de Deus e se torna povo de Deus. As consequências mudam, as perseguições mudam. Por quê? Porque agora ele está no time vencedor, no time correto. Então, nós também, a partir do momento que você decide, Senhor, agora eu vou mais fundo em Ti, Senhor, agora eu vou fazer mais por Ti, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me direcionado, então agora eu vou para cima, agora eu vou me comportar diferente, agora eu vou converter essas minhas ações
que o Senhor tem me mostrado que não estavam corretas. E aí então, meus amigos, que vêm as consequências e os resultados das atitudes que vocês estão tendo. Padecer por Ele significa sofrer as aflições, os resultados que as nossas ações por Ele também trazem para cada um de nós. Então, se eu creio no Senhor, eu vou agir, eu vou fazer, independente dos resultados, porque eu estou fazendo pelo meu Criador, eu estou fazendo por aquele que entregou a vida por nós, aquele que conquistou o perdão dos nossos pecados naquela cruz. Fora que em Mateus capítulo 5, versículo de número 10 diz: bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, meus amigos, nós, quando nos posicionamos, quando nós começamos a agir em prol do Senhor, os resultados vão acontecer, as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer que quando Jesus entra na vida de alguém, ele vai entrar e vai causar, ele vai destronar tudo aquilo que quer tomar o lugar dele no trono. Não deixe que nada tome o lugar no trono do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Nossa vida precisa ser um altar para o Senhor. Ela não tem que ser um pódio, onde existe o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Não! Ela é um altar, e um altar só existe um, e não existe outro. Só existe um Deus. E continuando a nossa leitura aqui, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo de número 3, está escrito assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Meus amigos, quebrem, destruam em nome de Jesus qualquer orgulho religioso na sua vida. Eu acredito que a igreja brasileira, os crentes de uma forma geral, seriam muito mais luz e sal nessa terra se não houvesse orgulho religioso. Ah, ele é mais velho do que eu tenho mais tempo de ministério do que ele, eu já fui líder, já fui pastor, apóstolo, praticamente um Messias Júnior. Ah, eu não aceito ouvir palavra de ninguém que não está no altar do Senhor. Então esse orgulho precisa ser quebrado. E fazer isso aqui, que a palavra nos direciona, em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Se nós conseguirmos todos os dias praticar isso, meus amigos, meus irmãos, nada façais por contenda, não fique provocando as pessoas. Às vezes nós vemos aí em grupos de WhatsApp, em debates, em coisas que as pessoas ficam colocando coisas para alfinetar outras. Então isso não, a palavra do Senhor está falando. Evite, não faça por contenda. Se for para fazer para gerar contenda, meu irmão, não faça. Ou por vanglória, ou seja, para glorificar você, para eu glorificar a mim mesmo. A glória tem que ser toda para Deus. E no final ele arrebenta, ele diz: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Esse considerar cada um superior a si é complicado, é desafiador, é difícil, mas vale a pena. Entenda, eu sei que nós devemos nos posicionar, e eu acredito que o posicionamento faz parte do chamado. O posicionamento realmente, ele faz parte do chamado, e nós temos que nos posicionar em quem nós somos no Senhor. A nossa identidade precisa estar firme em Cristo. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor, nós temos direito, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos que acreditar nisso todos os dias e considerar os outros superiores a si mesmo, meu irmão. Isso aqui não se encaixa aonde há soberba, isso aqui não combina, não vai habitar no mesmo lugar que a soberba. Isso aqui não vai ficar no mesmo lugar que a soberba. Então, se você quer ser humilde, comece assim: considerem todos superiores.
Eu sei que nós temos que ter filtro no que as pessoas falam, nós temos que ter entendimento, nós temos que colocar de acordo com a palavra, nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo para que Ele venha nos trazer paz, para que Ele venha confirmar em nossos corações. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser soberbo, que eu tenho que ser orgulhoso, que eu tenho que ser alguém que não é acessível, que não escuta, que não sabe receber e também que não sabe dar. Jesus nos ensinou, Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Cara, isso é demais. Eu não sou pastor e por isso eu sirvo. Não, eu sirvo, por isso eu sou pastor, porque eu estou aqui para imitar ao meu Jesus, que falou que não veio aqui para ser servido, mas para servir. Maravilha, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Amém? E tenha sabedoria no que você vai deixar aí de comentário. Entenda, não faça como a palavra do Senhor diz, não faça por contenda, não faça por vanglória, mas se você tiver algo para edificar, se você tiver algo que o Senhor está falando no seu coração, se você tiver um testemunho que a palavra trouxe, que você tem para dividir com a gente, coloque aí, tá? Vai ser muito bem-vindo e nós agradecemos já de antemão, tá bom? Que Deus abençoe a todos, graça e paz.